Sou Leonardo Bonfim e nessa videoaula vamos verificar como realizar a construção de algoritmos em Python, ou seja, vamos escrever os nossos primeiros programas. Nas outras videoaulas a gente aprendeu o conceito do que é um algoritmo, ou seja, um conjunto de passos finito com um objetivo bem definido. Vimos também que um programa de computador nada mais é do que um conjunto de instruções, que corresponde a um algoritmo. Também vimos a importância das variáveis, que são espaços que a gente reserva na memória do computador para guardar informações que nós vamos utilizar durante o processamento. E também vimos alguns exemplos, mas exemplos práticos do nosso dia a dia, como receitas de bolo e manuais de instruções. Sendo que sempre nessas instruções, nesses manuais, nessas receitas, a gente tem três elementos em comum. A entrada de dados, que é o que precisa para realizar a atividade. Por exemplo, na receita são os ingredientes, no manual de peças, os móveis que a gente vai montar. O processamento, que é o passo a passo de como a gente realiza uma tarefa, a sequência de passos para realizar a tarefa, com base na entrada que foi fornecida. E a saída, que é o produto pronto. No exemplo do manual de instruções é o móvel pronto, na receita é o bolo pronto. Então sempre tem esses três elementos em comum. E nos algoritmos computacionais, a gente também vai ter esses três elementos. A entrada, que são os dados iniciais que a gente vai fornecer para o programa, para que ele possa realizar em seguida o processamento desses dados, ou seja, as instruções que a gente vai dizer que tem que ser realizadas para que a saída seja o esperado, né? Aquilo que a gente aguarda. Por exemplo, se eu quero realizar a média de 3 notas, a minha entrada, o meu programa vai ter que receber 3 notas. O meu processamento vai ser somar essas 3 notas e dividir por 3. E a saída vai ser apresentar o resultado, né, a média dessas 3 notas. Certo? Então, na construção dos algoritmos, todos esses 3 elementos também seguem. Como a gente vai utilizar esses 3 elementos em Python? Quais comandos eu vou utilizar para realizar esses 3 passos, né, esses 3 elementos em Python? Para fornecer valores nos meus algoritmos em Python, eu vou utilizar o comando input. Nesse comando input eu consigo passar uma mensagem para o usuário, certo? Ou seja, para o usuário saber o que ele tem que informar, o tipo de dado, se é um endereço, se é um número, se é uma nota. No momento da execução desse input, né, que o meu algoritmo está sendo executado, o cursor fica piscando para permitir que o usuário digite essa informação. E esse input também armazena o valor informado em uma variável. A gente viu na aula de variáveis que o processamento é realizado justamente através dos valores armazenados em variáveis. Então, como exemplo, né, aí do comando, a variável igual a input e uma mensagem. Por exemplo, minha variável nome, eu digo nome. Na minha variável nome, a gente viu que o comando de atribuição de variáveis é o igual. Então, nome igual input, informe seu nome. Se eu quero armazenar o telefone celular, eu crio uma variável chamada telefone igual input, informe seu celular. Executando esse algoritmo, vai aparecer para o usuário primeiro informar o nome e depois o celular. O nome vai ser armazenado na variável nome e o número do celular armazenado na variável telefone. Então, quando a informação solicitada for um valor numérico, lembrar que é importante, como a gente viu também na videoaula sobre variáveis,
utilizar o comando evol, seguido do input, porque esse comando é que vai ser responsável por converter a informação que você passa numérica para que o programa entenda como um número e não como um texto. Por exemplo, número 1, evol, input, informe o primeiro número. Por exemplo, lado igual a evol, input, informe o lado do quadrado. E aí eu coloquei destacado, preste atenção aos parênteses, porque você vai ter o parêntese do evol e o parêntese do input. E tem que abrir e fechar os parênteses. Nessa forma, utilizando o comando evol, repetindo, o programa vai entender que o valor fornecido é um número. Aí o que isso modifica? Dessa forma, o valor armazenado na variável pode receber os operadores de cálculos aritméticos, como a gente viu na aula sobre operadores. Pode ser aplicado sobre ele os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, teto, resto da divisão. Todos aqueles operadores podem ser aplicados em variáveis que armazenam valores numéricos. O processamento é justamente a realização dos cálculos. Então, durante a nossa disciplina, a gente vai aprender a fazer diversos processamentos. A gente vai aprender a fazer condicionais, a gente vai aprender a fazer repetições e também aplicar esses operadores iniciais de soma, multiplicação. Então, como nesse caso, o processamento na variável soma está armazenando a soma das variáveis x e y, dos valores que tem x e y. E na variável dobro, está armazenando o valor de 2 vezes o valor informado na variável x. E a última etapa, a saída, para apresentar um resultado em Python, a gente vai utilizar o comando print. Então, tudo que a gente colocar nesse comando print vai ser apresentado, né, para o usuário como um resultado, vai aparecer na tela o valor. Então, print soma, vai aparecer o valor armazenado na variável soma. Print dobro, vai aparecer na tela o resultado armazenado na variável dobro. A soma é, entre aspas, vírgula, e a variável soma, vai aparecer para o usuário esse texto, a soma é, seguido do resultado armazenado na variável soma. O mesmo se aplica em dobro e o mesmo também se aplica no exemplo de baixo. A divisão entre a variável x e a variável y é o resultado que está na variável quociente. Então, se quiser intercalar textos com os valores das variáveis armazenados nas variáveis, é só colocar o texto entre aspas, vírgula, a variável. Algumas dicas. Se eu quiser pular linha durante a exibição, basta usar o comando /n dentro do print. Como está aí, por exemplo, informe seu nome, /n, informe sua cidade, /n. No print está lá, olá, entre aspas, é um texto, vírgula, a variável nome, vírgula, /n, você gosta de morar em, sempre que tiver esse /n, vocês podem ver no resultado embaixo, sempre ficou, né, fazendo uma quebra de linha, indo para a linha abaixo. Outra dica é utilizar o jogo da velha, né, para fazer comentários. Qual a importância de comentários no meu programa? Você pode colocar comentários para lembrar o que aquela lógica está fazendo, ou para comentar uma linha para que ela não seja utilizada no processamento naquele momento, para que você possa executar algum teste. Vamos ver um exemplo. Solicitar 2 números e efetuar a multiplicação entre eles. Então, vamos separar o que é feito nesse programa. A entrada de dados vai ser 2 números que eu vou fornecer. O processamento multiplicar esses 2 números. E a saída é o resultado da multiplicação.
Então eu tenho minha variável número 1, que eu informo o primeiro número, minha variável número 2, que eu vou informar o meu outro número, minha variável produto, que está armazenando o produto do número 1 pelo número 2, e a minha última linha, o comando print, em que eu mostro que a multiplicação entre o número 1 e o número 2 tem como resultado o produto. Se esse algoritmo for escrito no Python, vai ser um programa que vai executar sempre o produto de dois números. Espero que tenha ajudado a solucionar dúvidas na construção de algoritmos. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, professor Leonardo, ou com a professora Jamile. Obrigado.